Está no ar o programa Dá-te a Conhecer. Bem-vindos ao Dá-te a Conhecer. Estamos de volta para mais um programa dedicado ao projeto Dá-te a Conhecer, dinamizado pela incubadora de empresas Open, cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Na edição de hoje vamos falar sobre as boas práticas implementadas no núcleo da Marinha Grande do Sem-Fim, Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, que desde 1985 tem vindo a marcar a diferença na formação profissional. Ao Dá-te a Conhecer, o diretor do núcleo da Marinha Grande do Sem-Fim, Carlos Silva, falou sobre o mais recente projeto, as oficinas individuais de formação, desenvolvidas com recurso às novas tecnologias e devidamente enquadradas na indústria 4.0. É um projeto novo no Sem-Fim, que foi inicialmente desenvolvido através de um programa comunitário europeu, que envolveu vários parceiros. Foram parceiros relevantes, nomeadamente um parceiro espanhol, um finlandês e um alemão, sendo o Sem-Fim o coordenador desse mesmo projeto. Este projeto, que se chamava Learn It, portanto, oficina de aprendizagem individual, vinha no seguimento de necessidades que existem em qualquer um destes países de promover novas formas e novas abordagens de formação, nomeadamente considerando a formação individualizada. Nós estamos muito formatados para fazer formação de grupo. Cada vez é mais complexo e difícil termos um grupo homogéneo com as mesmas necessidades e que tenha os mesmos interesses, e isso faz com que até as próprias pessoas se desinteressem muitas vezes pela formação e até de participarem nas ações de formação. Essa metodologia, digamos assim, tradicional vai se manter, obviamente, porque a formação em sala continuará, mas progressivamente temos que ir reinventando alguns formatos, novos formatos, que nos possam dar resposta concreta às reais necessidades das pessoas e também, obviamente, das empresas. E assim surgiu este projeto. Portanto, o Sem-Fim da Marinha Grande foi logo desde o início um dos pioneiros, porque para nós sempre foi claro que nesta fase, quanto mais alternativas houverem para dar resposta às pessoas e às empresas, para que as competências, os seus conhecimentos e aquilo que é a exigência cada vez maior do trabalho e das funções que as pessoas vão ter nas próprias empresas, portanto, para nós é muito claro que era um caminho prioritário a tomar. E assim, desde o princípio, fomos um dos 4 primeiros núcleos do Sem-Fim a entrar neste projeto. Outros 2 agora também, recentemente, já o inseriram também nas suas oficinas, e a ideia que o Sem-Fim tem a nível nacional é levar, portanto, esta metodologia a todos os seus núcleos. De acordo com Carlos Silva, as oficinas individuais têm por base uma metodologia que permite a sua adaptação às necessidades dos formandos e de acordo com a sua disponibilidade. A metodologia consiste basicamente nisto, que é, primeiramente e apenas no CNC, portanto, na maquinação e programação CNC, porque tínhamos que começar por alguma área, e essa aqui na Marinha Grande é uma área prioritária, como todos sabemos, e muito necessitada, e permite a qualquer pessoa que nos chegue a qualquer hora do dia, que nós o atendamos e façamos uma entrevista inicial de levantamento de necessidades e também de interesses, obviamente, ver o posicionamento da pessoa naquilo que é o seu conhecimento ou a falta dele na área do CNC, e depois, a partir daí, traçamos um caminho sempre em sintonia ou em articulação entre a pessoa formando e o formador, mas essencialmente ao ritmo do tempo, da disponibilidade, dos interesses da própria pessoa. Como todos sabemos, as pessoas também têm muitas vezes dificuldade em fazer formação por várias razões, e uma delas é a própria exigência do trabalho nas empresas, que durante o dia praticamente lhes retira toda essa possibilidade. E hoje também, como todos sabemos, isto é uma coisa que é recorrente e vimos todos falando nisso, provavelmente porque também todos passamos por essas dificuldades, que é as pessoas no pós-laboral cada vez também têm mais dificuldade em despender 3 ou 4 horas para estar num centro de formação, numa turma e em dias completamente formatados ou condicionados àqueles dias. E isto permite que a pessoa venha um dia ou 2 por semana, na hora que quer, até pode estar uma semana que não lhe dá jeito de fazer a formação, não vem ao centro de formação. O que interessa é que no fim faça as 50 horas, consiga obter os conhecimentos e as competências ao longo desse tempo para no fim fazer uma peça. Portanto, o objetivo é que ele faça
que inicialmente lhe é dada a ver até, porque ela já existe, mas que no fim seja autónomo para, numa máquina CNC, fazer uma peça. Esta metodologia também tem uma situação que para nós também achamos que é importante. Ela procura já estar em ambiente 4.0, como nós agora também falamos, e também já teve em conta a digitalização. E porquê? Porque não há papel neste circuito. Portanto, isto são tudo recursos audiovisuais, didáticos, utilizando meios, obviamente, informáticos, portanto, onde o papel não existe. E também aí procuramos, portanto, introduzir aquilo que agora é fundamental, que é procurar a sustentabilidade e a produtividade, o aumento da produtividade também nos processos. O diretor do Sem Fim da Marinha Grande falou ainda ao nosso programa sobre o papel crucial que os recursos humanos desempenham dentro de uma organização, lembrando que a formação profissional deve ser uma constante ao longo da vida. Isto é um processo, como todos sabemos, contínuo, hoje ao longo da vida, e acima de tudo com uma flexibilidade que deve ter, que é a pessoa ter sempre a noção, a pessoa, enfim, o formando, todos nós ao fim e ao cabo, mas temos a noção que hoje uma função, um trabalho, uma profissão já não é nos mesmos formatos que era há uns anos atrás. Enfim, ela procede-se de uma forma diferente, obriga-nos a nós também a estarmos constantemente a nos atualizar, e também temos que considerar que não são só as competências técnicas que hoje nos são chamadas a intervir, mas também aquelas que durante muito... Eu não gosto muito do termo soft skills porque eu gosto pouco de estrangeirismos, mas de facto aquilo que são as atitudes e as posturas das pessoas é hoje em dia muito importante ter em conta, porque o indivíduo, além de ser um executor, seja mais pensante ou mais operativo, é, acima de tudo, uma pessoa dentro de uma organização. E as organizações, queiramos quer não, podem ter as maiores máquinas do mundo, as melhores máquinas do mundo e os sistemas mais sofisticados de tecnologia, mas funcionarão sempre com pessoas. E no limite, mesmo a fábrica mais robotizada que possa existir, alguém terá que acionar qualquer coisa para que aquilo comece a funcionar. Portanto, isto no limite, obviamente. Portanto, é nesta simbiose e nesta interação entre aquilo que são e o trabalho que é feito pelas pessoas, aquilo que é o aproveitamento que temos que ter e que temos de dar à tecnologia, e especialmente a fazer aquele tipo de trabalho, aquele tipo de funções que hoje também começam a ser vistas pelas pessoas e também, compreensivelmente, com pouca dignidade. Há, de facto, já um conjunto de não tanto do nosso setor, reconheça-se, mas também uma outra, que podendo ser substituída por recursos mais automatizados e mais robotizados, não só o devem ser, como até, com certeza, que será uma obrigatoriedade num tempo a médio prazo. Carlos Silva realçou também o papel do Sem Fim ao proporcionar aos formandos o contacto com matérias como o empreendedorismo e com as mais recentes tecnologias de ponta, como a impressão 3D, destacando os benefícios que daí advêm a quando da chegada ao mercado de trabalho. Numa altura em que tanto se fala do empreendedorismo, nós já temos módulos de empreendedorismo há vários anos, nomeadamente 4, 5 anos por aí, ou mais até, inserido nos cursos de aprendizagem de jovens. Portanto, onde eles, inclusive, aprendem a fazer um plano de negócios. Eles próprios têm a ideia, ou criam a ideia, ou imaginam qualquer coisa que possa ter algum sucesso de execução prática, e depois fazem todo o estudo dessa mesma ideia até chegar à concretização da mesma. Para nós não é só relevante que as pessoas, através do empreendedorismo, possam, enfim, ser empresários em nome individual ou montar o seu próprio negócio. Eu penso que nós também temos que ser empreendedores da nossa própria profissão, e o primeiro estímulo que damos ao jovem é esse precisamente. Primeiro tens que ser muito proativo e muito empreendedor da tua profissão. Se isso acontecer, o resto vem por naturalmente. Porque depois há outras características que a pessoa tem que ter até para seguir, digamos, o mundo dos negócios, ou para fazer, digamos, uma empresa em nome individual e começar, digamos, por esse caminho. Pronto, isto é um projeto também interessante,
interessante. Temos participado em campeonatos de empreendedorismo, tanto internos no Sem-Fim, como também promovido pela CIME aqui da região de Leiria, e em que inicialmente começamos pela fase do Conselho da Marinha Grande e depois, enfim, se tivermos um bom resultado, podemos ir à fase já mais, digamos, regional. Portanto, também temos participado dessas atividades. A impressão 3D, que é uma questão também hoje muito em voga no sentido não é por ser moda, é porque é mesmo uma tecnologia que veio para ficar. E é uma tecnologia que começa a ser, pelo menos para coisas simples, obviamente, acessível a todos. E nós também no Sem-Fim, já há 4, 5 anos por aí também, que implementámos através da aquisição de inicialmente uma máquina, depois 2, agora temos 3 máquinas de impressão 3D, e começámos a introduzir essa matéria também junto dos nossos formandos, principalmente os mais jovens, para os sensibilizar para, e tem sido interessante esse caminho, porque não só eles se interessam em aprender, de uma maneira geral, obviamente, mas também alguns deles adquirem as suas próprias máquinas. Portanto, é assim que eu penso que também que se começa a ganhar o gosto pelas coisas, e ao fim e ao cabo o que também pretendemos, acima de tudo, é criar e estimular nos nossos jovens vontade, primeiramente, de aprender sempre, mas depois também de serem receptivos às coisas que vão aparecendo e muito, principalmente, àquilo que é tudo o que está relacionado com as novas tecnologias. Para depois, quando chegarem às empresas, não só nos primeiros períodos de estágio, ao longo do curso, mas também no final, quando começarem a sua carreira profissional numa empresa, não só já terem um mínimo conhecimento destas tecnologias, mas também perceberem que existem, que estão lá também já e que já estão algumas empresas a utilizá-las, inclusive em processos relacionados com a produção. Participamos também em campeonatos de formação profissional, é uma das boas práticas que eu também gostava de partilhar, até porque proporciona aos jovens do sistema de aprendizagem uma participação em campeonatos num formato de grande exigência e, acima de tudo, obrigando a uma preparação que nós, quando os confrontamos, quem é que está disposto mediante um grupo que previamente também tem que ser selecionado, porque eles também têm que ter determinadas características e determinadas competências já, não é? Mas quando colocamos esta situação a um grupo de jovens, muitos deles por vezes nem aceitam, não é? E não aceitam não é por não quererem, é porque isto também, por um lado, requer de grande trabalho de preparação, mas é uma situação também que nós achamos interessante porque estimula a competitividade saudável, não é? Portanto, eles percebem também na vida tem que se competir e que se compete, efetivamente, que essa competição deve ser sempre saudável, deve ser sempre estimulada sempre por questões de querer aprender mais, de querer, digamos, evoluir, de querer desenvolver, de querer chegar a patamares evolutivos superiores e não por outro qualquer tipo de questão que possa proporcionar uma competição que eventualmente possa ser até, em vez de saudável, menos saudável para o jovem. O diretor do Núcleo do Sem-Fim da Marinha Grande, Carlos Silva, partilhou ainda com o Dá-te a Conhecer a oportunidade que os formandos têm tido nos últimos anos ao poderem realizar um estágio numa empresa estrangeira através do programa Erasmus+, como corolário do seu empenho e do trabalho desenvolvido ao longo do curso. E isto é uma coisa muitíssimo interessante. E nós tivemos, em 2018, 2 grupos de jovens, 4 num lado e 4 no outro. Um grupo na Finlândia e outro na Itália, a fazer precisamente, cada um numa empresa diferente, a fazer o seu intercâmbio, passo o termo, o seu estágio numa empresa estrangeira. Já este ano tivemos um grupo na Alemanha e tivemos agora mais recentemente na Eslovénia um grupo também de 4 jovens nossos que tiveram também a ter o seu processo de prática e contexto de trabalho. Portanto, isto é de uma riqueza também muito interessante, porque vem complementar tudo aquilo que eles aqui já vão vendo, já vão aprendendo, já vão interiorizando, que é as formas de trabalhar, as formas de comunicar, as formas de interagir dentro de uma organização, entre as pessoas, entre os departamentos, entre as secções. Portanto, cada empresa tem a sua forma de trabalhar.
porque cada empresa também tem um conjunto de pessoas diferente da outra, não é? Portanto, as metodologias são semelhantes, obviamente, os princípios, até porque estão procedimentados e estão estabelecidos, são claramente semelhantes, mas depois as implementações dos mesmos, cada pessoa, cada organização, cada gestão tem a sua estratégia, o seu conjunto de valores até e de princípios que introduz um cunho muito pessoal às organizações. E os jovens, podendo ver isto, tanto aqui, quando estagiam nas empresas, como também no estrangeiro, é de facto de uma riqueza extraordinária. Os resultados têm sido muitíssimo bons, temos nos esforçado, porque isto também não resulta assim à toa, resulta de um prémio que lhes é atribuído, porque eles têm que o merecer. Portanto, as pessoas não vão a este tipo de coisas só porque têm que ir, só porque há vagas ou porque não. As vagas que existem no Sem Fim passam para todo o Sem Fim a nível nacional, para os seus 13 núcleos, e nós aqui na Marinha Grande, como outros, obviamente, temos sido premiados porque temos tido bons resultados. Portanto, porque os nossos jovens se têm revelado, salientado, se têm, digamos, envolvido nas atividades formativas. Dou um exemplo de um tipo de jovem que é premiado para ir a uma coisa destas. Um jovem que está num curso de aprendizagem de 3 anos, que está já no final do 2º ano ou no 3º e que não faltou, por exemplo, 1 hora de formação, ou que faltou, por exemplo, a 10 horas de formação, este jovem tem que ser claramente reconhecido. Porque se há uns que faltam, muitas vezes com justificação, e muitas outras também sem justificação, até muitas vezes andando ali nos limites daquilo que são as faltas, aqueles que se preocupam em nunca faltar, aqueles que quando faltam até ficam incomodados por faltar. E quem diz faltar diz também a pontualidade, que são 2 critérios importantíssimos nas empresas e que hoje é muito difícil lidar com os jovens no sentido de os, não é convencer, que nós não temos que os convencer, temos é que os fazer compreender a importância que teve no passado, tem no presente e continuará a ter no futuro a questão da pontualidade e a questão da assiduidade. E isto é uma coisa que eu acho que hoje até anda um bocadinho banalizada. As pessoas não cumprem os horários, as pessoas faltam quando querem. E isto tem que ser dito com muita clareza ao jovem. Não, se tens que faltar, fala com as pessoas respectivas, informa que vais faltar, se tu sabes antes. Se não sabes antes, porque foi uma coisa de momento, então também há telefones para avisar as pessoas e para que as pessoas possam também arranjar uma substituição para o teu lugar e dar seguimento aos trabalhos que não podem parar nas empresas. Portanto, esta é a forma que nós temos de lidar com as pessoas e esta é a forma que nós temos também de incutir aquilo a que chamamos os valores do trabalho e que sempre foram, digamos, necessários e que continuarão com certeza a ser adaptados aos novos tempos, obviamente. E num ápice chegamos ao fim de mais um Dá-te a Conhecer, desta vez divulgando as boas práticas do núcleo do Sem Fim da Marinha Grande, que desde 1985 tem vindo a responder às necessidades do tecido empresarial da região. Voltamos em breve para dar a conhecer mais iniciativas diferenciadoras e de sucesso. Até lá! Dá-te a Conhecer.